Existe uma história do O Jovem e o Sábio. É a história da vaca, para quem conhece. Tinha uma vez um jovem que ele vivia em uma aldeia um pouquinho distante. Um jovem que ele gostava de se aventurar e ele chegou em uma certa idade que ele queria entender mais sobre os mistérios da vida. Então, ele ficou sabendo, pelo povo que morava naquela aldeia, de um velho, né? Um velho sábio, que ele morava em uma colina bem distante. E ele ficou sabendo, né, que esse velho sábio tinha resposta para quase todas as perguntas que ele queria. Então ele ficou encantado em saber disso, e aí ele foi atrás desse sábio. E aí, chegando lá, ele bateu na porta e falou para o sábio, né? Ficou sabendo sobre ele e que ele queria ser discípulo desse sábio. E aí o sábio falou que não teria problema algum em estar ensinando para o jovem, que na verdade seria até um prazer, mas que ele tem apenas uma regra e que se ele não obedecer essa regra, não tenha nada feito. E aí o jovem falou: Qual regra? Eu faço qualquer coisa. Eu realmente quero aprender." E aí o sábio falou: "Bom, independente daquilo que eu falar, de qual for a lição, você não pode me questionar. Você vai ter que fazer sem questionamento e é isso." E aí o jovem falou: "Claro, não vejo problema. Quando podemos começar?" E aí o sábio falou: "Podemos começar agora mesmo. Venha, me acompanhe." E aí eles começaram a andar, 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 e até chegar num lugar mais distante, né? Onde tinha uma pequena fazenda, tinha uma casinha lá, né? Com um mini curral. E aí o sábio fala pro jovem, né? Que tá vendo aquela casinha ali? Vamos visitar aquela família que mora lá. E o jovem, obviamente, né? Ele não pode discordar nem nada, ele foi. Ele todo curioso, apenas ele vai acompanhando aquilo que o mestre fala. E aí, chegando lá, o sábio bate na porta e aparece um homem, né? E aí ele recebe, né, o sábio e o jovem, né, fala: "Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos." E aí ele os convida para entrar na casinha dele, e lá tá a mulher dele e o filho dele. E eles sentam lá na mesa com a família lá e começam a conversar, conversando, conversando, conversando. O sábio pergunta para pro casal: "Então, como é que vocês fazem para se manter?" E aí o rapaz, ele alegremente fala: "Ah, seria um prazer te mostrar. Venha comigo." E aí vai o sábio e o jovem acompanham o rapaz e chega naquele mini curral dele. E aí ele fala: "Tá vendo essa vaca?" E eles respondem: "Sim." "Bom, praticamente tudo aquilo que eu preciso vem dessa vaca. É uma vaca muito especial. É uma vaca incrível, foi um presente que Deus me deu. Pois ela faz uma quantidade de leite absurda. Mais do que eu e minha família possamos consumir. Então disso é tanto leite que o leite que sobra aproveitamos para fazer queijo e todos os derivados do leite. E ainda assim sobra leite, queijo, né? Que a gente pega e a gente vende lá na cidade. E ainda sobra um dinheirinho, né? Pra gente comprar o que a gente precisa." E aí, né, o jovem ficou encantado com a história, ele ficou surpreso, né, pela vaca, e eles se despedem, né, e eles seguem o caminho deles. E aí o sábio, ele chega lá pro jovem e fala: "Lembra daquele casal?" Ele: "Sim, eu lembro deles." "Então, lembra da vaca?" "Claro, aquela vaca especial, né, aquela vaca que fazia muito, mas muito leite." "Então, eu tenho uma missão pra você." E o jovem, todo alegre: "Qual? Qual? Pode falar." Ele: "Eu quero que você vá lá, enquanto todos estiverem dormindo. Quero que você pegue aquela vaca, leve-a até o penhasco que tá não muito distante, e você vai empurrar aquela vaca do penhasco." E aí o jovem: "Mas assim eu vou matar a vaca? Não viu o que eles falaram? Eles praticamente vivem daquela vaca. Isso seria loucura." E aí o sábio fala: "Lembra qual foi o nosso combinado? Que você não podia discordar de nada que eu fosse lhe falar? Senão, nada feito. Você pode ir embora se quiser." Então o jovem, né? Ok, vamos ver, vamos fazer o que o mestre está falando. E aí, quando escureceu, ele foi andando lá devagarzinho, entrou lá, pegou a vaca, chegou até o precipício, olhou para a vaca, engoliu seco e empurrou. E aí ele olhou para baixo e viu lá a vaca, pá, pum, 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 batendo, se patifando lá no penhasco.
E aí ele ficou horrorizado com a cena e ele surtou e falou: aquele velho pilantra, por que que eu fui acreditar nele? Por que que eu fui fazer uma coisa como essa? Não conseguiu, sabe, se perdoar sobre aquilo. Ficou com muita raiva, pegou todas as coisas dele, né, e foi diretamente para casa. E nunca mais viu o velho. E aí ele se mudou para uma cidade, né? Ele saiu da aldeia e agora tá morando na cidade. E anos depois, ele agora tá com um emprego estável lá. Ele tá com uma família, né? Tem esposa, tem filhos. E aí ele lembra, porque de vez em quando, no meio da noite, ele lembra. Aquilo ainda fica assombrando ele. Ele ainda lembra da cena da vaca batendo lá no precipício. Ele, de forma curiosa, né? Ele ainda se sentindo mal por aquilo, por ter tirado o sustento daquela família. Ele um dia pega o carro dele e vai até aquela casa da família lá, onde tinha a vaca. Só que se passou tanto tempo que tava tudo diferente lá. Ele já não reconhecia mais o lugar. E aí quando ele chega lá, né? Tinha uma fazenda gigante ali e muitas outras coisas. Só que ele ainda encontra onde era mais ou menos a casa. A casa já estava diferente. E ele torceu para encontrar lá a família. Ele bate na porta e aparece lá um rapaz. E ele reconhece, ele... Opa, você lembra de mim? Eu vim aqui anos atrás com um idoso. Eu era muito mais novo, talvez você não se lembre de mim. E ele fala, não, claro, entre. É claro que eu me lembro de você. Venha, seja muito bem-vindo. E aí o jovem, né? Ele fala lá pro rapaz. Eu lembro que você me falou que tinha uma vaca e tal. E aí o rapaz fala, realmente, tínhamos uma vaca, sendo que do nada eu acordo de manhã e essa vaca ela sumiu, ela simplesmente não estava mais lá. E aí ficamos desesperados, pois tudo que a gente precisava vinha de lá. Então eu fui obrigado, né, a tentar uma outra forma de ganhar dinheiro, senão a minha família ia morrer de fome. E aí ele começa a tentar se virar. E ele acaba descobrindo que ele levava jeito para plantar. E ele acabou se envolvendo com a agricultura e viu que a terra dele também era boa. E ele acabou começando a plantar lá. E aí ele plantou e começou a viver daquilo que ele plantava e ainda sobrava para ele poder vender. Com o dinheiro, ele disse, se eu consigo plantar agora, e se eu começar a cuidar de galinhas? E aí ele começou a comprar galinhas. Depois disso, começou a comprar vaca, começou a ganhar mais dinheiro e começou a comprar mais terreno. E aí ele falou, tá vendo todo esse terreno que você tá vendo aqui? Tudo isso aqui é meu. Por causa daquele dia que eu fui obrigado a tentar pensar fora da caixa, eu acabei me forçando, né, a descobrir algo que eu levava jeito que eu nem sequer sonhava, pois eu não tinha essa necessidade naquele momento. Mas no momento em que a necessidade veio, eu comecei a ver o quanto eu era bom. E hoje eu tenho todas essas fazendas, comprei todos os terrenos ao lado, tenho não sei quantas vacas, não sei quantas galinhas, porcos, cavalos, e eu agora tenho essa empresa onde eu distribuo todos esses alimentos para a cidade e os supermercados. E aí o jovem, naquele momento, ele entendeu o que é que o sábio queria dizer. Qual era a lição que ele queria passar para o jovem. E aí ele saiu correndo, né? Ele saiu correndo muito arrependido, mas também muito agradecido por ter testemunhado aquilo. E ele foi lá, correndo até o sábio, pedindo desculpas e que ele tinha entendido, né? E basicamente aqui a lição é que todos nós temos uma vaca. Todos nós temos uma vaca onde a gente deixa de explorar totalmente nosso potencial por causa que é conveniente estar como a gente está. Em outras palavras, a nossa zona de conforto. A vaca é a nossa zona de conforto. É aquilo que já conhecemos. Então, deixamos de explorar aquilo que é desconhecido e que tem um potencial ali esperando ser reconhecido, que está dentro de nós. A vida é crescimento, é você ir além das fronteiras o tempo inteiro, é sair de sua zona de conforto, é crescer ao ponto de ser maior do que o espaço que você costuma ocupar e procurar novos espaços. Essa é a lição da vaca. Espero que essa lição, essa fábula, essa história, ela te fez pensar, né, em muitas coisas. Espero que tenha gostado da história, que tenha feito bastante sentido. E nos vemos no próximo vídeo.